Será que viver numa linha de Marte é ruim e perigoso para todo mundo? Eu vou trazer alguns fatos da minha vida real para que você possa compreender sobre a linha de Marte e tirar suas próprias conclusões. Antes de falar sobre a linha de Marte na minha vida, eu quero trazer uma novidade para vocês, que muitas pessoas sempre me perguntam o que é viajar para uma linha de Vênus, uma linha de Júpiter, né? E até tem vídeos aqui no canal que eu explico resumidamente o que pode acontecer. Mas tem um módulo no meu curso AstroGeo que tem a explicação completa sobre cada uma das linhas, né? Sobre as experiências que você pode viver em cada uma das linhas e também como que você pode aproveitar melhor aquelas linhas. E agora eu decidi vender essas linhas separadamente, esses módulos na verdade. Então se você quiser saber só como que as linhas de Júpiter vão influenciar na sua vida, você pode comprar o módulo das linhas de Júpiter. Se você quiser saber sobre as linhas da Lua, você pode comprar o módulo das linhas de Lua. Ou de Plutão, você compra o módulo das linhas de Plutão. Então agora elas vão ser vendidas separadamente para que você compre realmente só aquelas que interessem a você. Mas se você quiser entender sobre todas as linhas planetárias, isso tem um módulo lá no meu curso AstroGeo que tem explicação sobre todas as linhas e cada um dos ângulos, né? Então tem linha de Vênus no ângulo AC, DC, IC e MC e também sobre geral, né, a linha de Vênus e todos os outros planetas. Então lá tem essa parte completinha, além de toda a explicação completa da astrocartografia, de como que você pode usar ela na sua vida, comparando com o seu mapa astral, né, porque aqui a gente explica de uma forma mais superficial, então você precisa entender o seu mapa astral para que realmente entenda como a astrocartografia influencia na sua vida. Então se você ficou interessado, eu vou deixar os links aqui abaixo para que você possa acessar as linhas planetárias ou também o curso AstroGeo. Escolha qual que faz mais sentido para você. Primeiro é importante salientar que na astrocartografia é muito importante você entender o posicionamento do planeta no seu mapa astral. Então, dependendo de onde está o seu Marte, vai depender muito de como que vai ser viver numa linha de Marte para você. Eu vou contar aqui o meu caso, que eu tenho Marte em Leão, na casa 7. Então, assim, o resumo da minha vida, eu diria que é aquela comunidade do Orkut, né? Quem é dos tempos antigos, vamos ver se vocês lembram que era "Eu odeio gente lerda". Então, assim, gente, essa é o resumo da minha vida. Brincadeiras à parte, mas isso sempre foi muito verdade na minha vida. Eu nunca tive muita paciência com gente lerda. Hoje em dia eu já trabalhei bastante isso, né? Eu realmente consegui dominar, digamos, o meu Marte, né? Estar sob controle, mas eu sempre tive muito problema com gente que é devagar, sabe? Então, uma coisa que me irrita muito é no trânsito, né? Pegar pessoas que realmente estão lá enrolando no trânsito, que andam a 10 por hora, enquanto eu queria estar andando muito mais rápido. Inclusive, ficar presa no trânsito é das piores coisas do mundo pra mim. Eu acho que porque Marte também é o regente da minha casa 3, né, que tem muito a ver com esse transporte, né, então o transporte no dia a dia. Então, pra mim, ficar presa no trânsito é tipo perca de tempo total. Enquanto eu poderia estar fazendo um monte de coisa, eu tô ali parada, sem fazer nada. Então, assim, a minha vida, eu sempre senti que eu precisava estar em muito movimento. Era uma coisa que eu nunca sabia desacelerar. Eu aprendi realmente a desacelerar nos últimos anos, depois que eu entrei para a espiritualidade, que eu busquei muito autoconhecimento, então realmente eu consegui manter o controle sobre isso. Mas eu era daquelas pessoas que estava sempre nativa, sempre fazendo alguma coisa, nunca parava para relaxar. Então viver na linha de Marte tem muito disso, né? Porque Marte é ação, é movimento. Então você quer estar sempre fazendo alguma coisa. Inclusive, eu gosto muito de sempre estar realmente me movimentando, saindo do lugar. Eu sinto a sensação disso, né? Em atividades físicas, por exemplo, eu não gosto muito de atividade física que eu fico parada. Eu gosto de atividade física que eu saio do lugar realmente que eu tô me locomovendo, né? Isso pode ter a ver um pouco também com a minha lua em Sagitário, que faz até um trígono com esse Marte, né? Mas tem muito disso, sabe? E atividades físicas também tem que ser rápida. Coisas tipo de 30 minutos pra menção. Eu não consigo ficar fazendo tipo 1 hora e meia de atividade física. Isso pra mim é demais. E Marte tem muito a ver com isso, né? Marte tem muita força e velocidade. Então, tipo, luta talvez poderia ser super interessante pra mim. Mas eu nunca testei porque nunca foi um sonho meu, né? Mas se for assim pra fazer corrida, por exemplo, na esteira, eu gosto de fazer tiro. Eu não consigo ficar correndo direto na esteira, tipo 5 km, que é o que eu faço na rua. Na esteira eu tenho que ficar fazendo tiros. Então eu faço 30 segundos correndo velocidade máxima, assim, tipo 15, 16 km por hora. E depois 30 segundos parada na esteira, porque assim o tempo passa mais rápido. Então quando a gente vive numa linha de Marte, a gente quer as coisas, tipo, muito rápidas, né? A gente tem que cuidar
que a gente não tem paciência. Então, é aquele negócio, a gente tem muita energia para começar as coisas e não tem tanta energia para dar continuidade. Então, eu sempre tive bastante energia para iniciar coisas novas, assim, sempre iniciei vários projetos, novas carreiras, um monte de coisas novas. Eu não tenho problema, né? Eu tenho bastante energia para isso e eu gosto bastante disso. Só que agora, se for para dar continuidade, para fazer as coisas certinhas, né? Aquela energia mais de touro, realmente de constância, de perseverança, né? Já é bem difícil para mim, porque eu tive que realmente desenvolver isso, né? Encontrar dentro de mim essa parte, porque era como se eu queria já desistir de tudo. Tipo, não deu certo, ou já passou tanto tempo, eu já não aguento mais isso, quero partir para outra coisa. Então, eu não sabia dar essa continuidade, né? Eu tava sempre querendo iniciar coisas novas. Isso é uma coisa que eu precisei me controlar nos últimos anos, né? E entendi realmente quando eu compreendi melhor esse Marte no meu mapa, né? Outra coisa sobre a linha de Marte é a questão da ansiedade, né? Eu sempre fui muito ansiosa, só que eu não aceitava isso, eu ignorava, eu fingia que eu não era ansiosa, né? Eu assim, achava que os outros eram ansiosos, mas eu não. Só que, gente, a minha mente, hoje que eu tenho realmente consciência de como era a minha mente há uns anos atrás, era aquela mente totalmente louca. Vocês sabem aquelas imagens de um cérebro cheio de riscos que tem, assim, no Instagram, por exemplo, em outras redes sociais? Um cérebro todo atrapalhado. Esse era o meu cérebro. Agora, hoje em dia, ele tá, eu acho que bem organizadinho, né? Que eu consegui realmente me libertar dessa ansiedade. Na verdade, sim, libertar em partes, né? Porque a ansiedade eu acho que é uma coisa que a gente sempre tem que ter controle. Então, nos últimos anos, buscando autoconhecimento, eu realmente descobri quais são os meus gatilhos, né, para ansiedade, que na verdade é algo muito comum da nossa sociedade. Então, não é só quem vive numa linha de Marte que vai ter, porém, se você já é uma pessoa ansiosa e vai morar numa linha de Marte, você pode ficar mais ansioso ainda. Então, você precisa tomar muito cuidado, né? Uma coisa que é bem importante para ajudar a liberar essa ansiedade são as atividades físicas. Então, você morar numa linha de Marte, você precisa fazer atividade física. Eu sou uma pessoa que sempre fiz atividade física. Então, desde criança, desde muito cedo, eu fazia atividade física todos os dias, eu acho. Eu já fiz quase todos os esportes no colégio. Já fazia futebol, era um dos que eu mais gostava. Eu fiz ginástica rítmica, fiz basquete, fiz vôlei, fiz handebol, fiz natação. Então, assim, eu já fiz de quase tudo, atletismo, né? Adorava competir, inclusive essa é outra coisa, uma pessoa muito competitiva você se torna quando você mora numa linha de Marte, né? Principalmente ali no ângulo DC, né, que é o meu caso, eu sempre fui muito competitiva e então assim, no colégio eu sempre tava lá pensando, né, às vezes não era de demonstrar ser competitiva, mas na minha mente eu tava ali competindo com todas as outras pessoas, né? E claro que muitas vezes eu me sentia, tipo, fracassada quando eu não ganhava, né? Então eu me sentia uma pessoa péssima. Então esse é um cuidado que você precisa ter na linha de Marte, porque você pode ficar muito competitivo e acabar se comparando demais com as pessoas, né? Então isso é outra coisa que também eu consegui melhorar muito nos últimos anos, desde que eu busquei o autoconhecimento, que daí eu vi que realmente eu tenho que ver a força que eu tenho em mim, a coragem que eu tenho em mim para fazer as coisas do meu jeito, para ver realmente o que eu já fiz de bom, né? E competir comigo mesma. Então eu comecei a ver assim o quanto que eu já melhorei em milhares de coisas na minha vida, ao invés de ficar me comparando tanto com outras pessoas, né? Que era sempre um grande problema pra mim. Outra coisa que também tem muito a ver com a energia de Marte, que eu sinto muito na prática, é sobre as alergias, né? Marte tem muito a ver com as inflamações, no caso, alergias, né, de pele e tal. E isso talvez piore quem tem o Marte no ascendente, né, que tem muito mais a ver com o corpo físico. Porém, o Marte no ângulo DC, ele também tá oposto ao ascendente, então ele também faz esse aspecto. E eu sempre tive bastante problema com as rinite, sinusite, conjuntivite, principalmente a conjuntivite, na verdade, o olho fica vermelho, né? Isso tem muito a ver com Marte, né? Porque Marte é essa vermelhidão, né? Também tem a ver com queimaduras, com cortes, né? Com outras coisas no corpo, né? Eu, graças a Deus, assim, eu nunca quebrei nada, exceto um dedo que eu já luxei, esse ou esse, não me lembro, que foi justamente fazendo atividade física, né? Tava fazendo salto em distância e eu quebrei meu dedo, dei essa luxada ali uma vez quando eu estava no colégio, então já faz muito tempo. Depois disso, nunca mais tive esse problema. Então, assim, de acidentes, eu nunca corri nenhum grande risco até onde eu me lembro. Acidentes de carro também sempre foram acidentes bem de leve, assim, nunca teve nada grave, né? Que eu sofri já uns 2 ou 3, não sei. E então, assim, sobre isso não precisa ter problema. Mas as ites, né,
que a gente chama, eu sinto bastante. Então, quando eu passo uma temporada no exterior, por exemplo, e eu volto pro Brasil, é incrível porque já começa a me atacar tudo. Então eu começo com o meu olho coçando, eu começo meu nariz fechando ou espirrando quando eu tô já chegando no aeroporto, sabe? É bem incrível. E nos primeiros dias eu sempre tô atacada. Além disso, eu também fico bem nervosa quando eu estou voltando para casa, sabe? Eu começo a ficar bem explosiva, digamos, com as pessoas, sabe? É assim, não com todo mundo na rua, porque eu sempre fui muito educada, digamos, com os outros, né? Eu sempre tive respeito, então eu nunca fui explosiva com os outros. Mas a minha família que sofre daí as consequências. Eu acho que hoje em dia também já melhorei bastante nisso, né? Mas mesmo assim tem essa questão de realmente sofrer com esses aspectos. E eu percebi, depois que eu entendi a astrocartografia, eu vi que realmente isso sempre acontecia na minha vida, né? E agora eu entendo de fato por que isso acontece. Bom, tem muitas outras coisas ainda que eu poderia comentar da linha de Marte na minha vida prática, mas vou deixar, acho que para outro vídeo, para esse daqui não ficar tão longo. E eu quero saber de você, se você já viajou ou morou na sua linha de Marte, como que é a experiência, como que você sente isso ou sentiu, né, essa viagem? Teve algum fato interessante na sua vida? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber como que foi essa experiência para você, né? E também quero pedir que se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, deixe o seu like aqui, porque você ajuda o canal a crescer e mais pessoas conhecerem como que o mundo pode ajudar a vida delas.